Jeremias, capítulo 29, verso 11, que é aquele que busca de todo o coração, encontra a presença de Deus. Isso é fato, né? O fato é que eu já consegui sentir a presença de Deus. Tenho certeza que todos nós aqui estamos sendo muito abençoados por esse propósito. Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês, né? Eu sei que não é fácil, dá trabalho, né? Mas em tudo o nome do Senhor é glorificado, né? Então, que Deus possa abençoar muito a casa de vocês por esse propósito, né? Com os jovens, eu tenho certeza que vocês vão colher muitos frutos aí, em nome de Jesus. Quem ainda quer ouvir a palavra de Deus, dá um glória aí, vai. Glória. Salmo de número 120. Eu prometo para você que eu não vou cansar você, eu não vou te dar sono. Eu quero ler só o verso 4 e o verso 5. Nós damos uma mergulhada nesses dois versos e eu prometo que não vou cansar você. Diz assim, Salmo de número 127. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando enfrentarem os seus inimigos no tribunal. Você pode ficar aí mesmo, só quero parafrasear com Isaías 49, que é quase a mesma coisa que nós lemos. No verso 2 de Isaías 49 diz: fez minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me cobriu, pôs-me como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Então, são dois textos conhecidos nossos, né? Eu preciso me ater só ao contexto dos dois textos para não arrumar algum pretexto, né? Salmo de número 127, um salmo de família. Os irmãos vão se lembrar, o salmo começa dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que edifica, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão está vigiando a sentinela. É um salmo de família, né? O salmo continua na sua narração dizendo que os filhos são herança do Senhor, de que como flecha na mão do valente são os filhos da sua mocidade. Bem-aventurado o homem que enche a sua aljava dessas flechas, dos seus filhos, porque não será envergonhado quando se deparar em um tribunal, né? Só para contextualizar, o texto indica para um salmo de família e está nos atingindo no sentido de mocidade, né? O texto está dizendo que os filhos são herança do Senhor, que são como uma flecha na aljava do homem, e bem-aventurado este homem que tem muitos filhos, ou que tem muitas flechas na sua aljava, porque ele não vai passar vergonha quando for passar em um tribunal, né? Então, no contexto de Israel, a fertilidade é uma bênção. Dito isso, a promessa a Abraão, os irmãos vão se lembrar, Deus olha para Abraão e fala: eu vou fazer de você uma nação muito grande, né? Então daí se dá a fertilidade, ou seja, quem tinha muitos filhos no tempo bíblico era um homem abençoado, considerado um dom de Deus. O texto é tão profundo que vai dizer que aqueles que têm muitos filhos não será envergonhado no tribunal. Por quê? Está dizendo que se houver alguma injustiça com o pai, alguma injustiça com a mãe, ele tendo muitos filhos, esses filhos irão defender a sua causa. A Bíblia é completa em si. Isaías 49, no seu verso 2, a parte C, vai dizer que como uma flecha, o Senhor, nós entendemos o contexto de Isaías também, está aprontando para o Messias, está falando do servo do Senhor, mas o texto está dizendo que ele fez como uma flecha limpa e escondeu essa flecha na aljava. Onde você quer chegar, Alessandro? Eu já cheguei. A Bíblia vai nos nomear de vários nomes, irmão, né? A Bíblia vai nos chamar de vaso, a Bíblia vai nos chamar de sacerdócio santo, a Bíblia vai chamar nós do novo Israel de Deus,
vai nos chamar de povo de Deus, vai nos chamar de noiva, né? Então a Bíblia vai ter vários nomes, né, várias analogias para a igreja no dia de hoje, né? E eu achei interessante porque tanto em Salmo 127 quanto em Isaías 49, e aqui para nós ouvimos dizer isso aqui, ninguém deixou de vir, só veio quem o Senhor trouxe, não é isso? Né? Então hoje esses dois textos aqui estão nos chamando de flecha na mão de Deus. Já era para você ter dado um glória, mas eu vou repetir, que é para você dar um glória com vontade, né? E você vai sair daqui, né, depois dessa palavra, você vai entender que você não é um palito de dente, de que você não é um dardo na mão de Deus, você é uma flecha na mão de Deus. Isso é forte demais. Dito isso em Salmos, dito isso em Isaías, e dito isso em todo o contexto que vai envolver uma flecha. Você quer dar uma mergulhada comigo? Dá um glória a Deus aí. Felipe, eu fui pesquisar, né, por que uma flecha? Uma flecha nada mais é do que uma arma para alcance longe, é uma arma de guerra para que se possa alcançar distâncias, aonde o homem, o arqueiro não pode chegar, a flecha vai alcançar. Vou repetir, aonde o arqueiro, aquele que possui o arco e flecha, não pode alcançar, a flecha vai alcançar. É por isso que o texto está dizendo em Salmo 127, que os filhos são como uma flecha na nossa aljava, porque os nossos filhos, isso é forte, e se você quiser receber essa palavra aí, você receba, porque os nossos filhos, aonde nós não chegamos, os nossos filhos alcançarão os alvos. O estudo que nós não tivemos, os nossos filhos irão ter. O ministério que nós não tivemos, os nossos filhos irão ter. E para você que é filho, sim, o estudo que o seu pai não teve, a sua mãe não teve, sim, você vai ter, porque você é uma flecha, e a flecha alcança onde o arqueiro não pode chegar. É por isso que nós temos uma responsabilidade grande com os nossos filhos nesse sentido, porque nós somos o arqueiro neste caso, é nós que lançamos ele no alvo. E você pode me perguntar, mas que alvo é esse que eu tenho que lançar o meu filho? O alvo é Jesus, irmão. O alvo a todo tempo, a todo instante é Jesus. Aonde eu tenho que lançar as minhas coisas, aonde é o meu alvo? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas eu não quero aplicar aqui no âmbito família, eu quero aplicar no âmbito nós e Deus. Nós somos essa flecha, uma arma para alcançar distâncias. Por que Deus não nos chama de uma espada nessa noite? Por que Deus não nos chama de uma lança? Ora, uma espada e uma lança é uma arma para um combate corpo a corpo, mas Deus está falando que nós somos uma flecha em um combate corpo a corpo de pouco tem valia. Se o bicho estiver pegando numa guerra e o cara sacar um arco e uma flecha no corpo a corpo, ele vai levar pior, irmão, porque uma flecha não é para o corpo a corpo, a flecha é para alcançar distâncias. Parece que eu vejo Deus olhando para mim e para você, chamando nós de flecha, dizendo que nós temos que pensar longe, nós temos que pensar grande, irmão. Por que eu tenho que pensar grande? Porque o seu Deus é Deus de coisa grande. Deus não te chamou para coisa somente. Deus é Deus de coisas pequenas? Sim, nosso Deus é Deus de tudo, de coisas pequenas também. Mas parece que eu vim aqui hoje para falar para mim e para você, porque eu sou o primeiro a ouvir isso, dizendo: Alessandro, para de pensar pequeno, porque eu, seu Deus, sou Deus grande, e vou te lançar em coisas grandes, e vou te colocar em distâncias longes, e vou atingir com você alvos específicos à distância. Está entendendo a profundidade do chamado de Deus, Felipe? Deus nos chamou para coisas grandes. Mas o que é coisa grande para você, Alessandro? Coisa grande é você conseguir atingir alguém dentro da sua casa, já é uma coisa muito grande. Você conseguir atingir alguém no seu convívio ali já é algo muito grande. E é para isso que Deus nos chama nos dias de hoje, para alcançar
coisas grandes, não coisas grandes materiais, mas coisas grandes em Deus. E o Salmo vai dizer que em Deus nós faremos proezas, porque o nosso Deus é aquele que nos faz chegar e alcançar as coisas grandes e longes. Pesquisando sobre uma flecha, eu fui descobrir que a melhor madeira para se fazer uma flecha não é uma madeira muito cara, muito incomum. A melhor madeira para se fazer uma flecha é um bambu, um simples bambu. É a melhor madeira para se fazer uma flecha. E eu fiquei indignado com isso. Eu pensei que ia ter uma madeira de acácia, pensei que ia ser um cedro do Líbano, mas não, é um bambu. Está entendendo? Porque para Deus fazer alguém flecha não precisa de muito, não precisa de currículo, não precisa de formações, não precisa de cabelos bons, de olhos claros, de tamanho, não precisa, só precisa ser um simples bambu, porque é a melhor madeira para se fazer uma flecha. Dentre outras curiosidades, um bambu, ele tem as suas raízes longas, o que faz com que, se você for no meio do mato e pegar um bambu, você não vai conseguir arrancar ele. No mínimo você vai ter que cortar ele no meio. Por quê? Porque ele tem raízes fundas. O mesmo tanto que um bambu cresce para cima, ele também cresce para baixo. Uma outra curiosidade sobre a flecha é que você não vai achar uma flecha pronta. A flecha, ela é um produto de fabricação. Ela é um resultado de um processo. Isso é forte demais, irmão. Você nunca vai passar no meio de uma floresta e vai falar assim: olha lá um pé de flecha lá, vamos lá colher uma flecha. Não vai achar, porque a flecha, ela é um produto de fabricação, ela é fabricada, ela é produzida. Isso é forte ou não é? Porque ele pega um bambu simples, e começa uma fabricação. Uma outra curiosidade sobre o bambu é que o bambu, ele não se dobra com o vento. Por quê? Porque as suas raízes são longas. E parece que eu vejo Deus e Jesus falando aqui para nós, falando assim: olha, se as suas raízes forem longas, baseadas nessa palavra aqui que é eterna, pode bater o vento que for, irmão, você não vai se dobrar, porque as suas raízes são longas na palavra de Deus. Isso é forte demais. Uma outra curiosidade sobre o bambu é que o bambu é oco de si mesmo. Dele mesmo, dentro dele não tem nada, é vazio, o que o torna uma madeira mais fácil ainda de se trabalhar. Uma outra curiosidade sobre o bambu é que você nunca vai ver um bambu sozinho. Sempre que quando você for em um bambuzal, você vai ver um bambu, mas quando um bambu cresce, ele permite que outros bambus cresçam ao seu lado. Isso vai falar da igreja de Jesus, a nossa comunhão, porque aqui ninguém cresce sozinho. Quando um cresce é porque todos estão crescendo. Isso é forte demais, irmão. Todas essas curiosidades me deixou encucado nessa palavra. Mas quando eu olhei para a minha vida e olhei o bambu, eu pensei comigo: Tamires, eu nunca fui bambu. Eu, antes de conhecer Jesus, eu nunca fui vazio de mim mesmo. Eu sempre tive alguma coisa que eu pensava que eu era. Antes de conhecer Jesus, não tinha raízes longas, era levado por qualquer vã filosofia. Qualquer problema, qualquer vento que batia na minha vida, eu me dobrava com o vento. Ou seja, eu nunca fui bambu. Antes da minha conversão, jamais que eu permitiria que alguém crescesse do meu lado. Primeiro era o meu umbigo e os outros que fossem o resto. Isso antes de conhecer Jesus. Ou seja, eu nunca fui bambu. Eu nunca fui a madeira melhor para que ele fizesse uma flecha. Não era para eu ser uma flecha, porque a madeira, o material, a matéria-prima aqui era ruim, era bruta. Não era bambu, era madeira rústica. Mas o nosso Jesus, ele é carpinteiro, irmão. Acostumado a mexer com madeira bruta.
que você está falando isso, Alice? Porque possa ser que com essas informações que eu estou te dando, você olhe para você mesmo e fala assim, eu, flecha, nunca. Possa ser que alguém no decorrer da caminhada olhe para você e fale assim, você não é bambu, você nunca vai ser flecha, você não fala como uma flecha, você não anda como uma flecha, você não vai ser flecha. Mas eu quero te adiantar que quem te escolheu não foi o Alessandro, não foi a Tamires, não foi o Felipe, quem te escolheu é o soberano, irmão. Quem te escolheu foi Deus, e o texto vai dizer, Felipe, que ninguém aconselha a Deus. Deus não pede conselho para ninguém. Quando eu vou tomar uma atitude, eu peço o conselho da minha esposa. Quando eu vou resolver alguma coisa no trabalho, eu peço conselho para os colaboradores. Mas Deus, quando vai resolver alguma coisa, não tem ninguém que possa o aconselhar, porque a escolha dele é soberana. Por que você está falando isso, Alex? Porque eu estou te falando que se você está aqui nessa noite, em plena sexta-feira de carnaval, não importa se você é madeira bruta, se você é bambu, quem te escolheu é soberano. E Ele não está olhando agora, Ele está olhando o amanhã. Vou explicar isso com calma. Falei para você que eu não vou cansar, já estou terminando. O nosso Deus, Ele é atemporal. Ele não está preso no tempo. Nós somos temporais. Estamos presos no tempo, nos anos, nos meses, nas semanas, nas horas, nos dias, nos minutos. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos. O tempo nos rege, mas o tempo não rege a Deus, é Deus que rege o tempo. O que você quer dizer com isso? Eu estou querendo dizer porque se Deus te escolheu agora, possa ser que agora você passe na sua cabeça, eu não tenho jeito de flecha, talvez Deus nunca me use, talvez Deus nunca me lance, talvez Deus nunca me lance às distâncias, mas Deus não está vendo o seu agora, porque Deus já conhece o seu amanhã. E se Ele te chamou, te escolheu pela sua soberana vontade, é porque Ele sabe que amanhã, sim, você dará fruto. Ele sabe que sim, amanhã, Deus Ele vai te colocar em lugares altos, em lugares longe, porque o nosso Deus enxerga o amanhã. E é esse o plano, eu não preciso nem condicionar isso aqui, porque eu poderia condicionar como algo especial para um ou para outro, mas é o texto que está dizendo que nós somos todos nós como uma flecha na sua mão, e a flecha na aljava de Deus no momento certo é lançada, e quando Ele lança, o nosso Deus não erra alvo, irmão. Ele não erra, Deus não erra alvo, eu posso errar, Ele não erra. Quando Ele lança, Ele atinge o objetivo para que foi alcançado, para que foi lançado. Isso é forte ou não é forte? Repita assim comigo, eu sou uma flecha na mão de Deus. Vamos mais fundo ainda, fala assim, eu sou uma flecha em fabricação na mão de Deus. Porque o arqueiro ele vai lá, escolhe a madeira, e ele vê aquela madeira, né? Se não tiver bambu ele vai achar outra madeira, assim como eu e você fomos achados por Cristo, e ele vai trabalhar, ele vai tirar os nós, ele vai tirar os espinhos, Ele vai tirar as folhas. Quando eu penso em folhas, eu penso na nossa vaidade. E eu não digo no nosso autocuidado, né, de jogar o cabelo para o lado, deixar uma barba, se vestir bem. Isso é autocuidado, isso não é vaidade. Você tem que ser, né, bem cuidado. Mas eu digo a nossa vaidade é a mesma vaidade que Salomão diz no livro de Eclesiastes, né, que debaixo do sol tudo é vaidade. A vaidade do texto ali é comparado a uma bola de sabão. Quem já fez aqui, já foi criança, fez uma bola de sabão? É essa vaidade que Salomão está dizendo. Salomão está dizendo que as coisas dessa matéria que nós suamos para alcançar, quando nós alcançamos e apalpamos, aquilo some como uma bolha de sabão, e percebemos que a nossa vida, e não a nossa da igreja, mas a vida do mundo lá fora, gira em torno de bolas de sabão. Eu só vou ser feliz quando eu conseguir o meu carro. Quando consegue o carro, ele pensa em outra coisa. Só vou ser feliz quando eu conseguir a minha casa. Quando ele consegue a casa, ele pensa em outra coisa. E a felicidade, a vaidade vai sumindo como uma bolha de sabão.
Mas aqueles que andam debaixo da sombra do Altíssimo, a igreja de Jesus não busca por coisas materiais somente, né? Não estou aqui isentando você da sua responsabilidade de ter êxito na sua vida carnal. Estude, progrida, seja muito bom naquilo que você faz, seja o melhor naquilo que você faz. Conquiste tudo, casas, carros, construa sua família prosperamente, mas nunca se esqueça que a nossa felicidade, que a nossa esperança não está baseado nessa matéria. A nossa esperança ainda está por vir, irmão. A nossa felicidade não está nem no lugar chamado céu, porque se Jesus não estiver lá no céu, eu nem queria estar lá, porque eu só quero ir para o céu, porque o meu Jesus vai estar lá, irmão. Isso é forte demais, irmão. O texto está nos chamando de flecha, Felipe, e está dizendo que essa flecha está num lugar específico, aonde? Numa aljava, porque após muitos processos, quando nós estamos na presença de Deus, e eu tenho a certeza que todos nós aqui já passamos por provações, né? E quando você sai de uma provação, você dá aquela respirada, você fala, Jesus, é agora que as coisas vão andar, né? Porque é a matemática do céu, depois de uma prova, vitória, né? Depois de uma vitória vem outra prova. Então, sabe a roda gigante da vida? Vitória, prova, vitória, lá em cima, lá embaixo, né? E quando você sai desse processo que Jesus está fazendo de você uma flecha, e você fala, Jesus, pronto, agora eu estou pronto para ser usado, né? Pontiagudo, com uma pena na base para dar o equilíbrio, né? Uma circunferência exata para atingir o alvo em linha reta. Aí você fala, Jesus, estou pronto. Aí sabe o que ele faz? O texto falou para nós, ele pega nós e não coloca no arco, coloca numa aljava. E a aljava também vai nos ensinar algumas coisas, né? Porque às vezes nós pensamos que estamos prontos, e na verdade estamos, mas quando nós chegamos dentro da aljava, nós vamos aprender algumas coisas. A primeira coisa que nós aprendemos na aljava, quando você está pronto e ele coloca você na aljava, a primeira coisa, Isaías 49 vai dizer, que ele esconde na aljava. Já passou por momentos de silêncio de Deus? É doído, né? Deus fala com todo mundo, com o da frente, com o de trás, com o do lado, com o do outro, mas você, nada. Parece que fizeram a chamada e você não estava na igreja. Você fala, Jesus, eu só vim para ouvir uma palavra e parece até que eu estou esquecido. Mas o texto de Isaías 49 vai dizer que ele não esqueceu, irmão, que você está somente escondido dentro da aljava. Isso é forte demais, irmão, porque eu vejo esse esconderijo em Deus, um tempo certo de Deus, para que você possa viver algo em Deus. Não está esquecido, irmão, não é que Deus se calou, não, você está na aljava, está guardado. Salmo de número 91, o texto vai dizer que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Perceba que o texto está falando de um caminho em linha reta. Está pendendo quem está atingindo quem está pendendo para a direita. Está atingindo a peste, a mortandade, quem está pendendo para a esquerda. Mas aquele que está numa linha reta, aonde? Debaixo da sombra do Altíssimo, no seu esconderijo. E é assim que a igreja está, em uma caminhada, em uma militância celeste, em linha reta, andando como? Debaixo de uma sombra, escondido no pavilhão de Deus. Nós não estamos esquecidos jamais, irmão. Existem dias que são noites para nós, sim, passamos problemas como qualquer um, Covid, desemprego, falta de dinheiro, tudo, gripe, dor de garganta, tudo isso nós passamos também, mas nós estamos guardados debaixo da sombra do Onipotente, e a peste, a mortandade, estou profetizando, você recebe essa palavra? A peste, a mortandade que assola o meio-dia, de noite, não importa, não nos atingirá, porque estamos guardados em Deus, para a glória do seu santo nome. A aljava vai nos ensinar algumas coisas.
Uma aljava no tempo bíblico cabia em torno de 30 flechas dentro da aljava. Então, quando você chega dentro da aljava, você percebe mais um negócio. Que negócio, Alessandro? Você percebe que você não é único, que existem mais pessoas dentro da aljava, que existem mais flechas dentro da aljava. Por que você está falando isso? Possa ser? Dá licença. Possa ser que você cante muito bem, como o Felipe, o Varão aqui, né? E vou usar, estamos só nós aqui, vou usar vocês de exemplo. Possa ser que na cabeça de um desses camaradas aqui, né? Só estou exemplificando. Possa ser que você fale assim, não, se eu não cantar, o acampa dentro vai ser ruim, eu tenho que cantar. Né? Aqui não, talvez em outro lugar, né? Alguém pense assim, mas pense. Possa ser que eu, Alessandro, chegue aqui e fale assim, não, se eu não for pregar, não vai dar certo. Mas quando você chega dentro da aljava, você vai perceber que existem mais ou menos 29 igual você, irmão. Que canta igual você, se bobear até melhor. Que prega igual eu, se bobear até melhor. Então quando você chega dentro da aljava, varão, você percebe que você não é único, que existem mais pessoas no reino de Deus. Esses dias eu ouvi um corinho, me lembrei dele agora, eu até dei risada, né? Se desligar da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. É ou não é, Felipe? Porque nós só pregamos por causa da graça, nós só louvamos por causa da graça, irmão. Nós só caminhamos na presença de Deus por causa da graça dele, irmão. Se nós estamos aqui hoje com os nossos olhos, ouvidos, tudo funcionando normal, é por causa da sua graça. Então no reino de Deus, na aljava, no meio das flechas, não tem flecha mais bonita, não tem flecha não, somos todos flechas iguais, prontas para o uso, para a glória do nome de Jesus. Se Deus tiver que usar um hoje aqui, tiver que usar o outro amanhã, não importa, nós somos um exército, e nessa trincheira aqui onde estamos, existem flechas preparadas para a glória do nome dEle. Isso é forte demais, irmão. Outra coisa que a aljava me ensina, é que quem lança é Deus, quem faz a projeção é Deus. Quem usa, quem faz o uso da flecha é o Senhor. Volto a dizer aqui, progrida, estude, seja o melhor naquilo que você fizer, irmão. Mas quando você estiver lá no topo lá, já pega o meu zap aí para você me chamar para o churrasco, viu? Não esqueça. Quando você estiver lá no 29º andar do prédio, no topo, no terraço, nunca se esqueça de quem lançou você até lá. Porque você era só uma flecha na aljava, mas o Senhor foi aquele que te lançou. Falei para você que não ia cansar você. Você fica de pé comigo em nome de Jesus? Eu quero orar com vocês ainda. Essa noite está maravilhosa na presença de Deus, né? Eu tenho certeza que será um divisor de água na vida de pessoas, esse propósito aqui. Ainda sobre a flecha, Felipe, existia um modo de flecha no tempo bíblico, que era uma tal de flecha incendiária, né? Que além de atingir o alvo, né, o arqueiro era mirabolante. Ele falou, vou atingir o alvo, mas não vou atingir só o alvo, eu vou atingir tudo que está do lado do alvo. O que ele fazia? Ele pegava essa ponta da flecha, colocava um material inflamável nessa flecha e ateava fogo nessa flecha. E quando ele lançava essa flecha e atingia o alvo, não era só o alvo atingido, mas tudo que estava em volta era atingido por aquela flecha. Por que você está falando isso, Alessandro? Porque eu tenho certeza absoluta que por esses dias Deus irá nos usar para alvos específicos, irmão. Só que Deus quer que nós estejamos inflamados do Espírito Santo dele, né? Irmão, para ser crente tem que estar cheio do Espírito Santo, irmão. Eu de verdade, irmão, eu de verdade, estamos aqui, estou em casa, eu vejo alguns irmãos
pela metade, isso é perca de tempo, irmão. Se for para ser crente, vamos ser com força, irmão. Se é para servir, vamos servir, irmão. Não importa se é varrendo, se é dando água, se é mexendo no som, se é tocando. Se é para servir, vamos com força, então vamos. Se é para falar que eu sou cheio de Deus, então eu vou ser cheio de Deus mesmo, irmão. Se Deus quiser me usar para alguma coisa, eu vou deixar as vaidades de lado e vou ser um servo de Deus. Irmão, esse dia eu estava no Brás, irmão, pense. E eu sou desengonçado, eu sou alto, irmão, sou desengonçado. Para andar, para falar. Eu estou lá no Brás, passei numa rua, olhei um mendigo. Ó, lotada a rua. Eu olhei um mendigo, passei, como todos. No nosso cotidiano é assim. Olhamos, falamos, misericórdia, que vida é essa? Quando eu dei 3 passos para frente, o Espírito de Deus falou para mim, agora você vai voltar lá. E você vai estender a mão e você vai orar pelo aquele homem. Na hora, o incrédulo que existe em mim brotou para fora. E falou, eu? No meio do Brás? Levantar a mão? E o Espírito falou, é isso mesmo. Você vai voltar lá agora, você vai estender sua mão, você vai orar por ele. E o que você acha que eu fiz, irmão? Ó, 11 horas da manhã, um monte de gente andando e eu lá, Senhor Jesus, como é seu nome? É fulano. Senhor, abençoa a vida do fulano. E eu vou falar um negócio para você, Deus irá colocar nós para alvos específicos dessa forma. Só que para isso tem que estar cheio da presença dele, irmão. Não adianta nós queremos fazer de qualquer jeito, estar de qualquer jeito. Por quê? Quando você se deparar com situações onde Deus irá te usar, você vai ter autoridade de Deus para isso. Você vai falar, Jesus é comigo mesmo, eu estou cheio, vou orar e sou flecha. Estou pregando para quem é flecha aqui, irmão. Você é flecha. Estou liberando essa palavra para você. Deus vai colocar pessoas por esses dias do seu lado. E sim, você vai ser a flecha incendiária na presença de Deus. Porque uma flecha que é incendiária, irmão, ela vai atingir. Estou liberando essa palavra agora para a sua casa. Você vai atingir a sua mãe. Não vai atingir só o alvo, vai atingir a mãe, vai atingir o pai, vai atingir o irmão, vai atingir o tio, vai atingir a filha, vai atingir tudo que está em volta. Mas não é por causa que você não é, por causa do Espírito de Deus que está em você e vai incendiar tudo, irmão. É uma noite de buscar a presença de Deus, de buscar o Espírito Santo de Deus, de se encher dessa presença maravilhosa, irmão. Né? Quando for no dia de amanhã, eu não vou nem falar muito próximo, né? Eu olhando esse movimento aqui, me bate até nostalgia de eventos que participei na minha igreja, né? E eu tenho certeza que pessoas vão procurar vocês e vão falar, e aí, quando que vai ter o próximo? Quando que vai ter o outro? Então não fique esperando pelo outro, aproveita esse de agora. Ah, mas quando que vai ter o outro que eu quero me encher? Não enche agora, é hoje. Hoje é o dia. Hoje é o propósito que Ele preparou. Hoje é o propósito que Ele fez. Hoje é o dia que o Senhor fez. Para quê? Para que fôssemos cheios da Sua presença. Para que possamos entender a Sua vontade. Para que possamos ter a certeza diante dos questionamentos desse mundo. Eu sigo um monte de página aí, irmão, de filosofia. Sigo. E eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, que filosofia vã, que coisa sem sentido, às vezes céticos, descartando a manifestação clara do Espírito Santo de Deus nos nossos dias, irmão. Você sabia que nós somos um ponto de interrogação que anda, porque o mundo não entende nós. Como é que pode jovens tão bonitos estar numa plena sexta-feira com violão na mão cantando? Eles não entendem, irmão. Com toda essa dificuldade que temos, às vezes, né, desempregado, com um parente doente, e estamos como? Dando risada, indo para a igreja. Eles falam, como é que pode isso? Eles não entendem. Alguém pode olhar para nós e falar assim, é perca de tempo. Você é bobo, mano, sai dessa. Esse negócio de ficar gritando, glória a Deus, aleluia, na igreja, isso é bobo. Irmão, eu quero ver o bobo. Tessalonicenses vai dizer que uma trombeta vai soar no céu, irmão.
E aqueles que estão em Cristo Jesus, ó, terão o seu corpo arrebatado nas nuvens. Aí nesse dia eu quero ver quem que era o bobo, irmão. Pode parecer bobo agora servir a Deus, mas naquele dia, aqueles que estão em Cristo Jesus irão se encontrar com Ele nas alturas, e essa é a nossa maior esperança, estar com Cristo na glória, irmão, porque isso aqui passa, carro, casa, o corpo desfalece, tudo passa, mas as palavras dEle e o Espírito de Deus jamais passarão, porque são eternos. Eu quero orar com você nessa noite, na madrugada desse dia. Você é flecha, irmão. Eu estou olhando aqui para vocês são flecha na presença de Deus. Eu estou liberando essa palavra, Deus irá usar vocês por esses dias, com essa unção que está sendo derramada aqui, filho. Deus trouxe vocês aqui para um propósito, encher, para quê? Deus vai usar, não vai sair daqui pensando que vai esvaziar, não. Deus está te enchendo hoje aqui, porque Ele vai usar a minha e a sua vida por esses dias. Pode ser amanhã, pode ser essa semana, mas quando se deparar, você vai lembrar dessa palavra e falar assim: Senhor, eu estou pronto, sou flecha, e aquela unção que eu recebi naquela madrugada, eu vou usar aqui pela autoridade do seu nome. Cadê os corajosos em Cristo, que vão dar lugar? Cadê os flecha? Cadê os flecha em Deus aí? Oremos em nome de Jesus. Ore com força, em nome de Jesus, que Deus encha a sua vida, que Deus inflame a sua vida com o teu Santo Espírito nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, segundo a tua palavra, Pai, que não é palavra de homem, Senhor, que não é palavra de sabedoria humana, Pai. Senhor, nessa madrugada cheia da tua presença, Pai, cheia do teu Santo Espírito, Senhor, sonda o nosso coração quebrantado, o nosso coração arrependido, Pai. Sonda, Senhor, a nossa mente nessa noite, Jesus. Pai, a tua palavra veio ao nosso encontro nessa noite, dizendo sim que nós somos, Pai, um instrumento em tuas mãos, que nós somos uma arma em tua aljava, Senhor, e dessa certeza nós temos, Pai. Sim, nós somos uma arma para confundir as fortalezas das trevas. Sim, Senhor, nós somos uma flecha em tuas mãos, somos uma flecha em tuas mãos, ainda que estejamos em fabricação, nós sim somos uma flecha em tuas mãos, Senhor. Pai, que nessa noite o Senhor confirme esta palavra, o Senhor possa nos inflamar do teu Santo Espírito, Senhor, o Senhor possa continuar confirmando aquilo que está sendo feito nesta madrugada, o derramamento do teu Espírito de forma poderosa, de forma que nos avive ao arrependimento, ao entendimento das tuas coisas. Senhor Jesus Cristo, toma em tuas mãos esses jovens, Pai, que por esses dias o Senhor possa usá-los, Pai, usá-los para trazer salvação ao próximo, para trazer cura, para libertar os cativos de cativeiro, que por esses dias o Senhor possa usar essa mocidade aqui, Pai, para alcançar mais e mais jovens que talvez estejam perdidos, rumo à perdição, ao caminho da morte, que eles possam ser usados, Pai, como uma flecha, atingindo o alvo, inflamando todos à sua volta, como uma flecha que atinge o alvo, guiado pela tua palavra, Senhor, para que o seu nome, Senhor Jesus, seja glorificado através da nossa vida, Pai. Eu te agradeço por essa madrugada, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença, pela bondade sua em liberar a tua presença até nós, Pai. Que o teu Espírito, Senhor, confirme essa noite, e que possamos ter visões de Deus, que possamos ter experiências com o Senhor, que possamos ir mais fundo na tua presença, que possamos mergulhar neste rio, que possamos ser encharcados pelo teu Santo Espírito, Pai. É o que eu te peço nessa noite, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Que você fique com essa palavra nessa madrugada, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus.